Boa noite. Vou trazer um pouco, pessoal. Vou aguardar um pouquinho aqui. Trazer 4 minutos aí. Vou abrindo aqui do lado, como de hábito aqui o chat, tá? Para vocês poderem mandar nomes. Boa noite, Norá. Mandarem nomes e lembrando sempre que é até um recado que eu vou dar melhor para vocês, mas durante a palestra, mas quando forem mandar os nomes, puderem mandar o endereço. Boa noite, Márcio. E se estiverem também no hospital, alguma coisa assim, mandar o endereço do hospital, tá, gente? A gente recebeu algumas orientações, eu vou passar para vocês, durante um trabalho que a gente faz na segunda-feira. A gente recebeu orientações das pessoas que nos auxiliam exatamente nesses trabalhos à distância. A gente faz um atendimento à distância, né, que é um trabalho mesmo durante a segunda. Deixa eu achar aqui, não tá achando aqui o farol. E eles orientaram, falaram que tem uma estrutura muito boa, tá? A mesma tecnologia que a gente tem do lado de cá, a gente está falando que a gente usa o Zoom, usa as ferramentas, eles têm tecnologia do lado de lá para acompanhar quem está trabalhando e também esses nomes, né, que a gente manda para vibração. E por isso eles pediram que a gente começasse a mandar também, né, os endereços sempre. Isso é ter o hábito de sempre mandar o endereço. Vou guardar mais um pouquinho só. Eu me atrasei, então eu não posso ficar exigindo que os outros estejam no horário, né? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp aqui também, pegar alguns nomes. Bom, pessoal, hoje basicamente a conversa vai ser sobre um tema que, na verdade, eu falei um pouco dele no sábado, mas ele continua se repetindo aqui no livro que eu estou lendo, do Vanderlei, com alguns outros aspectos, né? Que até eu vou falar para vocês rapidamente sobre uma coisa que eu falei no sábado, né? Sobre algumas coisas que a gente fica falando aí, sobre histórias, sobre algumas imagens que a gente tem, assim, algumas alegorias que a gente tem, né, a gente tem usado, como Jesus usou parábolas, e algumas coisas, praticamente todas, na verdade, quando a gente começa a estudar espiritismo, né, quando se fala de vampiro e coisas do tipo, elas têm algum significado, né, e a interpretação, às vezes, no nível que a gente conseguiu chegar em algum momento da história, ficou ali, e a gente fala dessa forma ao longo de vários anos. E no caso, falar sobre vender a alma ao diabo, né? Uma coisa feia, né? Parece ser, né, uma coisa muito... Não é exatamente isso. Então, explicar para vocês, né, de onde vem isso e como isso se manifesta nesse livro, tá? Nesse livro, eles falam sobre isso, né? O que seria, qual seria esse significado. E seria basicamente, né, a gente falando... No livro dos Espíritos vocês vão encontrar lá, né, do Kardec falando, né, do corpo físico, né, do perispírito, né, sempre falando referência a esses corpos, né. O perispírito é na verdade, depois do duplo etérico, que é um corpo ainda, né, físico também, um pouquinho, que ele faz uma interface entre o perispírito e o corpo carnal para trocas energéticas. Aí depois disso, esse corpo perispírito é o corpo emocional, né? Por isso que a gente fala, até quando você se suicida, né, faz esse tipo de atentado, né, contra a vida, segundo a lei natural, é proibido, porque existe, né, aquela lei que nos diz que é pra gente manter a vida, né, lutar pela vida. Então, esse corpo emocional, quando você se suicida, normalmente é por uma questão emocional, então vai doer mais ainda a hora que você chegar do lado de lá. Mas depois desse corpo emocional, a gente começa a chegar no mental, né? E se vocês forem ler na Cabala, se vocês forem ver no budismo, os yogis, todo mundo fala de 7 corpos, né? E eu vou falar basicamente aqui de 3, né? É o físico, que a gente está aqui, o emocional e o mental.
Tá? Então quando eles falam sobre, eles estavam falando sobre vender a alma ao diabo, né? e usando essa alegoria, começaram a descrever alguns casos que seriam, o que seria isso, na verdade, né? E seria basicamente quando você, às vezes até propositalmente, faz algumas, a gente sabe que existem, né, algumas casas aí, alguns outros tipos de, que tem algumas condutas um pouco diferentes, né, umas doutrinas um pouco diferentes, que, onde você faz trocas por coisas materiais, por amor, né? Você vê que tem muita gente que faz isso, né? Vende trabalhos, por exemplo. Sempre que você entrar numa casa espírita, por exemplo, né, uma coisa de João de Deus, que era muito fácil você identificar que aquele espaço não era relativamente adequado. Não estou aqui para julgar ele, mas uma coisa que falaram para mim é que vendiam água fluídica lá. Você imagina, né, a gente lá no farol, lá, com um copinho lá de água, não, calma aí, é R$5 cada, né? Não faz o menos. Se você começa a ver essas trocas e a pessoa enriquecendo muito naquilo, fala, tem coisa errada, tá? Ali tem uma troca. E esse seria mais ou menos o sentido de vender, né, a alma ao diabo. Então como é que isso funciona? É muito uma conexão mental, né, por esses prazeres carnais que você tem, que você vai buscar no mundo inferior. Então eles falam que o que acontece nesse livro, em diversos casos, e muitos em casas espíritas, é o sequestro do corpo, né, do corpo mental concreto. O que é o corpo mental concreto e por que eles sequestram esse corpo? O corpo mental concreto é esse aqui que a gente vai usar durante o dia a dia para raciocinar. Essas reações que a gente tem vem muito do mental concreto, esse imediatismo, esses vícios, esses hábitos que a gente tem, é tudo do mental concreto que a gente está usando aqui para raciocinar. E aqui, por exemplo, quando eu estou aqui conversando com vocês, né, eu estou usando o meu mental concreto, né, e vou tentando acompanhar com a minha emoção, né. Então isso tudo anda junto, mas o mental concreto vai dizer onde você realmente está naquele momento. E aí vem a pergunta, onde é que eu estou quando eu estou em casa ou com a minha família? Eu estou lá? Ou eu estou talvez em algum lugar escuso? Será que eu estou com a minha esposa ou eu estou com uma outra mulher? Né? Isso acontece muito nesse livro. Né? Tem um diretor de centro espírita, inclusive, que é casado, e nesse caso tem uma outra pessoa no centro espírita e eles se relacionam. Eles falam de alguns centros espíritas que foram tomados como às vezes pode ser uma igreja tomada, pode ser um centro de umbanda, um centro espírita da mesma forma. Então, eles contam alguns casos e, nesse caso, a conexão foi relativa à sensualidade, né, vamos dizer, e essa conexão mental dele com esse lado sensual era muito grande. Então, o que aconteceu, né? E aí, quando se fala de sequestro, existe toda uma aparelhagem, ressonância magnética, para identificar nesse seu corpo mental quais são as suas má tendências. Como é que eu faço para fazer o Daniel dar uma resvalada? Por exemplo, eu coloco uma mulher bem bonita ali na sala de aula dele, que vai levar ele para algum caminho, né? Então existem, né, essas estratégias. Suas fraquezas, elas aparecem. Vou criar uma situação que uma pessoa vai provocar ele é agressivo, ele vai revidar, né? Então eles têm toda essa aparelhagem para identificar isso. Mas, né, uma questão, como é que eles instalam essa aparelhagem? Você tem que ir até lá, tá? Então isso é um dos preceitos para que aconteça um tipo de obsessão mais complexa. Você tem que ter ido até lá. E como é que você vai? Com seus pensamentos, né? Que são, né? E depois vão sendo seguidos pelos seus sentimentos e assim por diante. Por quê? Porque a gente tem muito esse lado, que depois eu vou falar, que é o do poder. Que vai nascer lá porque a gente tem medo. Porque a gente tem medo, a gente cria o egoísmo. Por causa do egoísmo, o poder que era para ser voltado para o progresso acaba virando um poder para só o meu progresso e não o progresso do resto, um poder egoísta. Isso faz com que você aprisione as pessoas, busque em outros lugares esses vazios que tem em você. Mas falando desse caso especificamente, então o que aconteceu, né? Ele tinha esses problemas sexuais, ele tinha muita vontade de se relacionar com uma pessoa. Ele foi numa casa, não vou dizer nem de que tipo de linha que ele foi, mas ele foi numa casa onde ele fez um acordo para conseguir. Ele queria muito estar com aquela mulher, e ela era casada, e ele também. E ele conseguiu, se separou dela, mas no momento que ele fez esse passo, ele teve esse passo, ele continuou tendo umas outras condutas parecidas, né, com outras mulheres, mas ele criou um vínculo ali. Ele criou um vínculo, o corpo mental dele inferior foi para essa região, né, mais astralina, mais ali no umbral, umbralina, né, mais baixo, né, e ficou ali conectado.
Então eles descrevem algumas aparelhagens que seguravam o mental dele lá, ou seja, sabe às vezes você já tem uma dificuldade, já tem um vício de pensar naquilo. Imagina alguma coisa mantendo você para continuar pensando naquilo. Como eu falei, até dei o exemplo, a Dinorá perguntou se tinha como sair disso. Tem, a gente tem que mudar nossos pensamentos. E aí vem as ferramentas, como a gente vê lá, elevação em dois mundos, evolução em dois mundos, do André Luiz fala do condicionamento, O que você assiste durante o dia? Que tipo de conversa você tem durante o dia? Que tipo de opinião, que tipo de música? Tudo isso influencia. Então, você quer fazer uma mudança mental, por exemplo, você passa o dia inteiro ouvindo uma música pesada, que fala de sensualidade, etc., batida assim, que te deixa agitado. Aí você vai conversar com um amigo seu, os seus amigos são, na maioria, só ficam falando sobre mulher, são agressivos, Isso para mulher e para homem, tá? Mulher fica falando só de homem, são agressivos, não falam sobre eles, falam sempre sobre os outros, não falam sobre ideias, falam sempre sobre pessoas e pessoas que não estão na conversa. Isso são algumas dicas, Como fala, sábios, como dizem, sábios falam sobre ideias, não falam sobre pessoas. Muito menos as pessoas que não estão na conversa. Se você quer falar sobre você, quer se abrir, tudo bem, mas falar sobre quem não está na conversa, principalmente mal, é complicado. Então, esses tipos de condicionamentos, que quando fala lá no livro é como condicionar, como fazem um cachorro salivar com um apito. Como? Cada vez apita da comida, apita da comida, apita da comida. Aí de repente um apito faz o cachorro salivar. É um reflexo condicionado, não é um reflexo natural. A mesma coisa que você. Você está lá desde pequeno, você coloca a mão, tá, seu pai dá um tapa. Não, dá um tapa. Aí, algum dia você vai dar um tapa em alguém, ou então você vai ficar com medo de colocar a mão nessas coisas, Então, você foi condicionado a isso. A natureza do ser humano é a curiosidade, você iria ver, mas agora você ficou com medo, Então você foi condicionado. Então prestar atenção nisso, isso tira a mente. Mas quando você tem esse corpo, vamos dizer, sequestrado, vai ficar um pouco mais difícil. Aí é legal procurar uma casa espírita, um centro de umbanda, sei lá, algum lugar que você confie, Um lugar que seja... E é muito pela conduta, como eu falei. O pessoal enriquece muito lá, desculpa, mas não é julgando, mas cobram pelos trabalhos, etc. Então, não é por aí, tá? Uma casa tranquila, normalmente são casas modestas, são as mais seguras, tá? Eles falam sobre vários casos lá, são mais de 1000 casas, Só que são 6% de todas as casas, tá? Então é um número muito baixo, eram 2. Mas nessa fase de transição tem um pouco mais. Mas normalmente o foco é o quê? Casas grandes, tem muita divergência de ideia. É difícil você pegar um grupo grande e manter todo mundo ali com um pensamento único, sem ter brechas. Num grupo pequeno é muito mais difícil, é muito mais difícil penetrar, tá? Então o que aconteceu é que ele ficou lá, e deu tudo certo, tá? Então qual que é a ideia? O que seria vender a alma ao diabo? Seria esses corpos que ficam imantados lá, e a reencarnação deles, isso não vai acontecer mais, tá? No mundo de transição, isso é um preceito. Eles eram planejados, essa reencarnação era planejada lá no astral baixo, tá? Então isso seria o vender, Então eles já eram conduzidos, a reencarnação já era conduzida para o mal. Isso acontece muito com grandes líderes, são os mais difíceis de tirar dessa situação. Até porque eles têm muita coisa material ali, o mental funcionando muito, é muito difícil ele se desligar e voltar, a se conectar com o lado certo ali, para ele, o lado saudável, vamos dizer. E falando sobre isso, uma coisa que é interessante, Aí ele fala aqui, se você não avança na construção de valores morais e condutas que lhe permite quietude mental, ou seja, isso que eu falei, agitação, o cara que tá muito no poder, tal, é muita informação, é dinheiro, não sei, é mulher, que tô falando, mas pode ser homem, tá? Tanto faz, sensualidade, dinheiro, poder. Então ele pensa muito, é muito difícil ele ter a quietude mental, Você ficará à mercê das forças que o envolvem, sofrendo a influência dos ambientes e das pessoas. Ambientes e pessoas, aí está o condicionamento. Estejam elas no mundo físico ou no mundo espiritual. Ou seja, ele nem percebe, ele é uma marionete, ele nem percebe. É isso que no livro dos Espíritos fala, que muitas vezes os Espíritos chegam a te comandar, Tem uma pergunta, você toma mais decisões que você, e você pensa que é você, porque é tão confuso, você não está nem pensando, você está no automático, é uma influenciazinha, ele joga um gatilho, você vai lá e toma a decisão que ele quer. Porque você já tem aquela tendência, você tem uma conexão mental com ele. Como fala assim, não existe obsessão sem nenhum tipo de concessão do obsidiado, tá? O obsessor, ele é uma ferramenta muito útil, ele está ali para mostrar pra gente as nossas tendências e começa a evidenciar, começa a incomodar, e aí você começa, opa, tem que
tem que arrumar. Então o obsessor, na verdade, em muitos, tem dois casos. Ou ele é um grande amigo seu, que você inconscientemente procura, você tem ideias muito parecidas, e se ele tivesse encarnado vocês iam ser os melhores amigos, ou alguém que você fez muito mal e está aí te cobrando alguma coisa. A sua consciência dói, porque a sua consciência dói, você atrai ele, aí esse problema volta à tona, porque você precisa voltar a viver isso para acalmar ali a sua consciência, você se sentir melhor, né? Porque é assim que a gente evolui, né? Então, então, por que disso, né? Por que a gente é sequestrado, falando principalmente de centros espíritas, ambientes de trabalho, etc, essas pessoas com poder, né? Porque pessoas que estão no centro espírita, querendo ou não, estão palestrando para diversas pessoas, formando opinião. Uma pessoa de poder, um presidente, um governante, mais ainda, né? Então, o que eles falaram? Aqui, as causas de nosso conhecimento são as de sempre, de nada novo. Corações profundamente infelizes que encontraram ânimo, motivação e paz relativa na aquisição do conhecimento espírita e nos serviços de caridade em favor do próximo. Almas sedentas por mudança interior, conquanto carreguem espessas algemas de tendências e dores emocionais que lhes impedem o progresso na caminhada educativa de si mesmos. Aí está falando das pessoas, e aí que eu falo, quando eu falo, eu estudo muito, mas se eu não pratico, por exemplo, quando eu falo para vocês, eu tô lendo livros, eu tô falando, eu leio livros, leio, mas se eu não vou praticar nada, seria muito melhor eu ler só o Evangelho e praticar ele do que eu ler 500 livros e não praticar nada. Então, a gente tem que praticar, a gente tem que ser mais ativo, né? A gente tem que ler um livro, tem que extrair alguma coisa e trazer para a vida, né? E aí, olha que interessante aqui, aí fala da questão do poder. No centro de todas as dificuldades que atingem os servidores da doutrina, encontra-se, isso da doutrina serve para todo mundo, tá? Porque depois ele fala também das partes de empresas, etc. O mais antigo e destruidor sentimento de poder. O sentimento de poder é uma expressão da aspiração humana de progredir. Olha que interessante. Tem íntima e profunda conexão com o instinto de sobrevivência. É quase um sinônimo de autoestima, a mola impulsionadora do interesse pessoal e do progresso. Poder é existir, é ser, é necessário esse sentimento para a construção da alegria de viver e da autenticidade emocional. Ou seja, quando a gente vai lá na lei natural, no livro dos Espíritos, fala da lei do progresso, que a gente tem que estar sempre progredindo. Essa sensação de poder, de empoderamento, isso que o Espiritismo ele cria muito isso, né? A gente até vai falar, a sociedade heterônima, né, que é heterogênea, então eu crio uma sociedade, né, tanto que tem lá a lei natural e dentro dela tem a lei da sociedade. A lei da sociedade sempre muta. A lei natural, que é a lei de Deus, que Jesus veio ensinar pra gente, ela nunca muda. A sociedade evolui, mas para poder, é como a gente fazendo uma reforma íntima. A gente tem que criar, às vezes, algumas barreiras para defeitos que a gente tem. Somos corruptos, a gente vai ter que evitar certo tipo de situação, a gente vai ter que ser vigiado em certo tipo de situação. Às vezes é uma lei, às vezes sou eu mesmo me vigiando, né? Opa, Daniel, já tá querendo passar a perna nele de novo, né? Então a gente cria isso. A sociedade ela muta. Conforme a gente evolui, a gente não precisa mais tomar conta das... Não precisa mais vigiar meu egoísmo. Já não sou mais egoísta. Isso vai demorar muito, né? Mas vamos dizer, né? Então a sociedade ela vai mutando nesse mesmo processo. Agora a lei de Deus é a lei de Deus. Não tem o que fazer. As coisas básicas que Jesus passou, de amor, caridade, aquilo lá é para a eternidade, né? Então a sociedade vem, né? E tenta impor e enquadrar o indivíduo aqui, todo mundo ser igual, né? E é por isso que a gente começa a se incomodar com as divergências. O Espiritismo é o caminho contrário, é a autonomia. Você empodera a pessoa, né? E aí, através da lei do progresso, você sentir que você tem esse poder de evoluir, de crescer. Não só tem esse poder, como tem esse dever, e você nasceu para isso, né? E então você empodera esse indivíduo, ele se desenvolve. Então a lei do progresso vem para você se desenvolver. Então essa sensação de poder, como fala, vaidade seria uma alegria pelas suas conquistas, mas aí quando entra o egoísmo, aí você sente a vaidade porque você quer sentir essa alegria antes de ter conquistado, né? E aí às vezes você quer ter essa sensação de progresso, de poder, ela começa a se manifestar de formas meio tortas, porque você não tem isso dentro de você, então você quer exigir poder, vai investir poder em cima do seu funcionário, você vai investir através da sexualidade em cima do seu esposo, imposição, né? E fala muito desses casos. E basicamente, quando a gente vê ao longo de vários livros, praticamente todas as obsessões têm uma traição por cunho sexual. Por quê?
Porque a gente vai se relacionar quando é simplesmente sensual, como diz no livro dos Espíritos, que é contra a poligamia, tá? Porque seria um retrocesso, e é realmente, né? Se a gente for pensar, por quê? É por sensualidade, né? Porque você não tem mais aquela empolgação do diferente e tal, e você, ao invés de evoluir ao invés de investir e evoluir aquela relação que começou lá nos chakras de baixo, vamos dizer, e subir, né? Ficar mais emocional, mais mental, ter uma conexão mental melhor. Não, a gente quer buscar de novo, continuar naquele mesmo tipo de relacionamento, então a gente vai ter que buscar outra pessoa, porque é só aquilo que a gente quer, né? A gente não quer uma conexão mais profunda. Então, quase todas as obsessões são nesse sentido. Se a gente começa a olhar, tá? A gente vai ver, ou o cara era um dono de senzala, por exemplo, que maltratava, era um povo que veio dominar e maltratou, dizimou, ou questões, muitos casos de traições, né, amigo que ficou com a mulher do amigo e assim por diante. Então essas relações que a gente tem de poder, né, pelo egoísmo, o poder que tinha que empoderar a gente para o progresso, mas como a gente não progrediu e a gente quer ter algumas sensações de poder, a gente veste um personagem, né? Então a gente tenta dar um passo maior que a perna, não está preenchida, a gente tenta preencher se apegando no outro, né? Aqui, ó, aí ele continua aqui. Sem domínio pessoal e educação emocional sólida, o poder traz terríveis alianças com o ego para suprir carências de vazios existenciais. O resultado é tristeza. No fundo, essas pessoas são tristes, né? E a gente sabe. A presença desse sentimento de poder adoecido nas relações patrocina o desrespeito, a intolerância, o vício de prestígio pessoal, aquela necessidade das pessoas elogiando, o impulso do domínio, né? E nesse contexto esperamos o que mais deve ser alvo de nosso carinho, respeito e ação. O poder sobre os outros na vida de relação, de alguma forma, supre o desejo interno de domínio. E há duas formas de exercer o domínio: sexualidade mal conduzida e destaque pelo cargo. As duas experiências são presentes, né, no seio da família, no seio profissional, no seio do centro espírita, algumas vezes, no centro da igreja. A gente vê isso em todo lugar, porque não é típico de um grupo, é típico, na verdade, de um grupo que está em um mundo de provas e expiações, vamos dizer, um grupo um pouco maior. Isso sim, dá para gente dizer que é típico desse grupo. E quem sabe quando a gente for para o mundo de regeneração, isso ainda vai existir, tá? Isso não se extingue, mas aí o bem começa a predominar, né? Devagarinho. Estamos aí nessa caminhada, né? Então basicamente é isso, tá? E o recado que fica para hoje é a gente prestar atenção em como é que são as nossas relações. Edgar Armand fala muito nesse livro, tá? Eu vou trazer alguns recados dele. E basicamente o que ele fala, que é bem legal, ele fala sobre a escola de aprendizes do Evangelho, né? As escolas de base do Evangelho, elas teriam que trazer um pouco mais de ensinos com relação a relacionamentos e amorosidade. As pessoas ficarem mais à vontade. Como falou assim, né? A pessoa que está autoritária, tal, ela está triste, ela não está sendo ela, né? Você pode ver, ela não está feliz, ninguém está feliz de ficar dando ordem, brigando com os outros, né? Não sei que precise, mas que seja uma coisa construtiva, mas ninguém está. Então é mais uma questão de você ser mais autêntico, mais feliz, e deve ter alguma ferramenta para se trabalhar isso, né, nos centros espíritas, para criar um ambiente legal. E por isso que as casas pequenas às vezes ganham um pouco nisso, porque naturalmente você acaba criando um pouco mais de intimidade, são menos pessoas, né? Então é mais fácil você criar um grupo mais harmônico e vibrar numa sintonia um pouco mais parecida. Eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho. Se não pegaram água, podem pegar. Eu abri aqui na página 290, capítulo 25, buscai e achareis. Na terceira página aqui tem olhai as aves do céu. Não queiras entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consome, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Tá? Isso aqui é muito importante.
Pois onde está o tesouro, aí também está seu coração. Jesus falou isso, tá? Então, o que é o tesouro? O tesouro não é uma coisa valiosa, é o que você valoriza. É onde você fica pensando o dia inteiro. O que você fica pensando o dia inteiro? É aqui a gente está levando, mas durante o dia. Ali está o seu tesouro. E ali você se conecta. E ali, dependendo do que for, pode acontecer um sequestro do seu corpo, como eu comentei agora há pouco. Seu corpo mental. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e, contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, escorrendo sobre acrescentar um côvado à sua estatura? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflinjais, dizendo, que comeremos ou beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de manhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição, ou seja, não se preocupar com o que não está ao seu alcance. Faz o certo e confia em Deus. Resumindo, é basicamente isso. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e todo o trabalho, e consequentemente de todo o progresso. Seguindo desse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo, suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, e ele jamais sairia do estado primitivo, e se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque ele estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus conhece as vossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele sempre quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência e por não ter atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. Então, aqui, para deixar bem claro, quando Jesus usa essas palavras, ele não é para você não fazer nada, muito pelo contrário, é para você fazer tudo que você tem que fazer, e a partir daí, aí sim você vai ter fé e esperar o retorno de Jesus, do que vai vir, que é de seu direito. Então, vou pedir para vocês irem se acalmando. Deixa eu pegar aqui alguns nomes aqui. Deixa eu botar aqui Pessoal, se quiserem colocar no chat, tá? Eu estou pegando aqui orientações, tá? Agora para terminar de dar o recado, a gente teve uma conversa na segunda-feira e foi um espírito aí que auxilia a gente
nos trabalhos à distância, tanto lives quanto vibrações por WhatsApp que a gente faz em grupo, né, trabalhos de segunda, e ele deu 2 recados importantes, tá? Então, eu lembro que eu vim aqui há algumas semanas, e para quem está sempre aí, eu dei um recado de que eles pediram para a gente vibrar, para que vindo de onde viesse, que viesse a vacina, né? E agora, ele pediu para a gente mudar essa vibração. Essa vibração agora é principalmente para que se desembarace a situação da distribuição da vacina. Tá? Porque a gente vê que sempre existem oportunidades, né, nesses negócios, principalmente em curto prazo. Então, vibrar para que as pessoas façam melhor, para que escutem sua consciência e pensem no povo e nenhum outro tipo de ganho. Tá? Então, esse é um dos pontos. Tá? Agradecer também Oswaldo Cruz, e tem mais um que ajudaram do lado de lá, tá, na criação dessas vacinas. Teve apoio espiritual aí. A gente sempre, quando a gente está, vamos dizer, conectado mesmo, né, a gente acaba recebendo inspirações. Tá? Então tem muita troca de ideia aí. E outro ponto seria que quando vocês mandam a vibração, por favor mandar também, como aqui a Dinora mandou aqui, alguns com endereço, tá? Porque eles têm, tá, um canal lá, uma organização toda deles para atender essas vibrações, e falaram que está chegando e chega rápido. Então, né, mandem os endereços também, confiem, tenham fé, tá? Marcela, se puder mandar também os endereços, tá? Estou aqui pegando o nome, eu vou vibrando. Se você colocar os endereços no final aqui, pelo menos de um deles, eu vibro também. Então eu vou pedir para vocês se acalmarem, irem sentindo aí o peso dos seus corpos. Se ajeitem na cadeira, sofá. Tentem ficar sentados com coluna reta. Para quem tiver qualquer tipo de problema, você pode fazer isso deitado também, mas sempre mantendo uma postura ereta, braços descruzados, pernas descruzadas. Fecham os olhos, quem não fechou ainda. Faça uma respiração funda, 3 segundos inspirando, 3 a 4 segundos expirando, bem devagar. Toda a atenção nessa respiração, mais uma. Vou relaxando, em especial os ombros, o pescoço, os músculos da face. Eu vou pedir para vocês mentalizarem aí o seu mentor. Seu mentor se aproxima e vai aplicando o passe, que você percebe o formigamento ali no topo da sua cabeça. É magnético, vai entrando pelo topo da sua cabeça, pelo coronário, vai indo lá para o centro da sua cabeça, uma glândula pineal que conecta a gente com o plano espiritual, e se espalha essa energia, vai tomando conta de todo o seu corpo. Qualquer tipo, eu vou pedir para você mentalizar o seu próprio corpo, uma luz branca que vai tomando conta da cabeça, pescoço, vem ali na altura dos ombros, vai tomando conta de todo o seu braço, vai descendo por todo o seu tronco, cóccix, perna, até o pé. Qualquer tipo de acúmulo energético vai se desfazendo, sua energia volta a circular, essa luz vai se expandindo, como se expandem os seus corpos mais sutis, pelo seu corpo emocional, está um pouquinho distante de você, um pouco maior, em torno do seu corpo, fazendo parte dele.
E aí, os acúmulos energéticos, qualquer tipo de emoção, raiva, uma inveja que às vezes a gente sente durante o dia, uma culpa. Vamos se desligando dessas coisas, dessas situações, e essa energia vai se desfazendo. Vamos expandindo. O mental vai limpando formas, miasmas, pensamentos, e a gente fica limpo para ser um canal e receber essa energia que vem do alto. Vai recebendo o seu passe. Enquanto eu vou cuidando aí de sua casa, mentaliza. Eu vou primeiro levantando as proteções. Plataforma de aço no piso em 1, 2, 3. As laterais vão sumindo em aço em 1, 2, 3. O teto, uma plataforma também. Uma cúpula de aço fechando essa construção em 1, 2, 3. Água crística nas janelas, nas portas. Vai entrando ali um vento solar que vai limpando formas, miasmas, pensamentos, qualquer tipo de egrégora que não agrega em nada, vai sendo desfeito. A sala, cozinha, banheiro, nos quartos, despensa, cada cantinho da sua casa. Deixando ali o Evangelho aberto, num lugar confortável, esperando um momento de leitura, de elevação. Vamos pedindo para a equipe espiritual que nos acompanha, para que nos auxiliem, encaminhem qualquer irmãozinho que não devesse estar por aí, para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá no farol de Ismael vamos dando comida, água, cuidando desses irmãos. Vamos deixando eles sendo cuidados enquanto vamos expandindo essa energia que recebemos. Vai tomando conta de toda a nossa casa. Vai se expandindo e tomando conta do bairro. Vamos nos encontrando em focos de luz, tomando conta dessa cidade, desse país. Vamos nos encontrando com outros países, continentes, outros focos de luz. E com a velocidade de um pensamento, a gente consegue ver esse globo todo iluminado, com essa luz branca que correu o nosso corpo, essa luz que vem do alto. Vai vendo qualquer pontinho escuro, vai sendo iluminado. Elevados que estamos, vamos cumprimentando ao nosso Pai, Jesus Cristo, nossa Mãe Maria, e vamos pedindo para eles que nos abençoem, nos acompanhem. Junto a eles, vamos vibrando, primeiro, para que se desfaça qualquer tipo de situação que esteja atrasando a entrega dessas vacinas. Vamos pedindo para que os mentores, desses governantes, desses tomadores de decisão, se aproximem, inspirem, levem um amor a cada um deles, despertem essa consciência, façam eles sentir uma dorzinha quando quiserem tomar uma decisão errada, uma dorzinha na consciência, eu digo, que vai ser o melhor para eles. Vamos vibrando amor por esses irmãos, porque ódio eles já têm, egoísmo eles já têm. Vamos vibrando amor, caridade, fraternidade. E vamos vibrando também por todos os países, em especial, sempre ressaltando esses que a gente nem ouve falar, lá no interior da África, alguns asiáticos que não conseguem nem ter o direito de manifestação. Vamos vibrando por esses irmãos, por esses que abusam de poder. Vamos vibrando por toda a ecologia
pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino mineral, que a gente tanto diz respeito. Vamos vibrando e pedindo apoio aí do nosso mentor, de nossa casa, do nosso país, Ismael, para vibrarmos por nosso país, vibrarmos por todos que estão em leitos de hospital, em especial, de novo, por aqueles que precisam de um leito e não têm. Vamos vibrando por todos esses que estão na linha de frente, seja em serviço de segurança, limpeza, todos esses essenciais que estão aí de frente para a crise, de frente para o vírus. Vamos vibrando em apoio emocional, principalmente, e também para que recebam uma ajuda financeira, esses que sofrem não pela doença diretamente, mas pelo seu reflexo. Vamos vibrando por todas essas instituições que estão aí tentando fazer algum trabalho para dar um apoio financeiro, um apoio emocional, um apoio afetivo. Vamos pedindo espaço para vibrar por nossa casa, Farol de Ismael, agradecer pela oportunidade de trabalharmos sempre, seja à distância, local. A gente não parou em momento nenhum, vamos agradecer por isso. Vamos aproveitando para vibrar também por todos os nossos atendidos, vocês que estão aqui na live, os que não estão. Vibramos também pelos trabalhadores, do Farol. E vamos vibrando aqui em especial pela Esther Faria Moreto e a Bianor Moreto, lá na Rua Donato Mascarenhas 759, no Monte Castelo. Vamos vibrando pela Maria Daniela Costa Carrilho, ela fez a passagem, que seja muito bem recebida, com todo amor, com todo carinho, que sinta a nossa energia, lembrando que nunca esses desencarnes, sem desespero, sem revolta, pode sentir saudade, pode chorar, mas sem revolta. Então receba todo carinho, a vida começa agora. Vamos vibrando pela Ana Beatriz Moreto Bortolato e a Dinorá Moreto, Avenida Tubarão 300, apartamento 21B, condomínio Aquários Premium, residencial Aquários. Vamos vibrando também pela Mariângela Moreto Silva, pela Patrícia Andréa Moreto, pelo André Luiz Moreto, recebam todo o nosso carinho. Vamos vibrando pela Zélia de Bortoli Sescon, pelo José Carlos Sescon, pela Michele Lemes, que estão lá na rua, a Zélia e o José, na rua Euclides Frois 195. Recebam todo o nosso carinho, todo o apoio da espiritualidade. E vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos. Eu lembrei de uma pessoa agora. Eu queria vibrar também pela Zuleika Bustamante. Faz um tempo que eu não vejo. Veio na minha cabeça. Vamos vibrando pela Zuleika, acho que vocês grande parte conhecem. Que ela receba nossas boas energias, nosso carinho. E agradecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Assim seja.
Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. Quem tava com a água, agora é a hora de tomar, tá? Tá magnetizada. Eu vou tomar a minha. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência e pela companhia. Até mais.